Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? A gente vai ver hoje potenciação nos números racionais, lá na página 92. Então, potenciação nos números racionais. Sempre lembrando que o Q representa números racionais, ok? A potenciação nos números racionais, ela vai seguir o mesmo raciocínio que nos números naturais e que nos inteiros. A diferença é que aqui a gente está trabalhando com fração. Então, quando a gente trabalha com fração, a gente tem que lembrar que a potência, ela vai abranger tanto ao numerador, quanto ao denominador, quanto ao sinal. Então, como é que é o processo de fazer uma potência? Você vai repetir a base. Então, nesse caso, a base é positiva, né? Eu não preciso colocar o sinal. Então, você vai repetir a base, a quantidade de vezes que o expoente indica. Então, aqui nesse caso, 2 vezes. E vai fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Na letra B, o mesmo processo, só que aqui está negativo. Então, o certo é a gente repetir a base junto com o sinal de menos. Então, vai ficar menos 2/3 vezes menos 2/3. E a gente vai fazer aquela multiplicaçãozinha de sinais. Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Lembra lá nos números inteiros que eu falei da regra de sinais em potência? Sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo, independente do que é a minha base. Se a base é positiva ou negativa, o expoente sendo par, o resultado será sempre positivo. Quando o expoente é ímpar, aí já muda isso, tá? Mas aí a gente vai fazer desse jeito, ó. Aqui é positivo, então eu vou repetir a base 3 vezes. Então, vai ser 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 1/8. Se a base aqui fosse negativa, então o resultado aqui seria também negativo, ok? E aquela regrinha, todo número elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é 1. Independente se é um número fracionário ou se é um número decimal, número inteiro, número natural. Se ele está com expoente zero, o resultado vai ser 1. E se o expoente for 1, o resultado vai ser ele mesmo. Então, se o expoente é 1, o resultado é a própria base, ok? Mas atenção, botei aqui uma atenção, olha, para a gente fazer essa observação aqui. 5/3 ao quadrado é 5/3 vezes 5/3. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. Porém, olha, aqui eu tenho parênteses, aqui não. Quando eu não tenho parênteses, então, esse expoente pertence apenas ao numerador. Então, vai ser 5 vezes 5. E o 3 eu vou repetir. 5 vezes 5, 25. E repito 3. Olha, se você observar, deu resultados diferentes. Então, o uso do parênteses é muito importante. Aqui eu tenho mais alguns exemplos, com números decimais e com expoente negativo. Com números decimais, gente, vai ser também simples. Vai ser menos 0,2 vezes menos 0,2 vezes menos 0,2. Ó, eu repeti a minha base. Quantas vezes? Quantas vezes o expoente indicou. Lembra que eu falei, ó, expoente ímpar, o resultado vai ser o mesmo resultado da base, então vai ser menos. Então, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Tá aqui a justificativa. E o 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2? 0,008. Como é que a gente vai fazer essa conta? 0,2 vezes 0,2. Só para lembrar como é que a gente faz multiplicação de números decimais. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Somo tudo. 4, 0 e 0. Ó, duas casinhas
decimais. Então, aqui eu vou pular 2 casinhas decimais. Só que aí ficou faltando multiplicar por esse último 0,2. Não estou colocando o sinal aqui, tá, gente? Só estou fazendo a multiplicação. O sinal a gente já estabeleceu. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Somo tudo. Dá 8, 0, 0, 0. Ó, 3 casinhas decimais. 1, 2, 3. Então, eu vou pular 1, 2, 3. Então, por isso que deu 0,008, tá? Continuando, ó. Aqui o expoente é 0. Eu não tenho que fazer conta nenhuma. Expoente é 0, resultado é 1. Aqui o expoente é 1. Também não tem que fazer conta nenhuma. Se o expoente é 1, é só eu repetir o 2,9. E quando o expoente é negativo? É aqui que vocês têm que ter atenção. Olha só, quando o expoente é negativo, não tem como eu fazer conta com o expoente negativo. Eu tenho que transformar ele em um expoente positivo. Como que eu vou fazer isso? Esse 5 eu vou inverter. O número 5, sempre quando eu tenho um número natural, eu posso colocar embaixo dele o número 1 para ele virar um fracionário, correto? O inverso do 5 sobre 1 é 1 sobre 5. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou colocar o número 1 só para vocês verem que tem esse número 1. Mas eu não preciso, toda vez que for fazer essa conta, colocar esse número 1, não. Vou subir o 1, vou descer o 5. E esse expoente menos 1, que é negativo, fica positivo. Então, 5 elevado a 1 é o próprio 5. Ó, 5 elevado a 2. O 1 tá aqui embaixo. O 1 sobe, o 5 desce. E o 2 fica positivo. Ok? Então, eu repito 1, 5 ao quadrado, 25. Aqui, olha, já tá entre parênteses. Se já tá entre parênteses, então, ó, eu mantenho o parênteses, mantenho o sinal de menos. O 9 sobe, o 7 desce e o 2, que era negativo, fica positivo, porque tem parênteses. Aqui, ó, lembra que eu falei? Se esse menos 2 está com 5, não tem parênteses, ele desceu junto com 5. Aqui o 2 não desceu porque ele pertence tanto ao 7 quanto ao 9. E eu vou fazer aquele processo. Menos 9 sobre 7 ao quadrado é menos 9 sobre 7 vezes menos 9 sobre 7. Menos vezes menos, mais 9 vezes 9, 81. 7 vezes 7, 49. Ok? E no 0,25? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é transformar ele, para facilitar, em um número decimal. Né? Um número fracionário, desculpa. É 25 sobre 100. E aqui em cima, ó, o menos 2 continua menos 2. Agora, eu inverto. O 100 sobe, o 25 desce e o 2 fica positivo. Ok? 100 ao quadrado vai ser 10.000. E o 25 ao quadrado é 25 vezes 25. Vai dar 625. Eu posso dividir um pelo outro, né? Que vai dar 16, ok? Então, esse é o processo para a gente fazer potência com os números fracionários, tá? Os números racionais, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar.